hoje, meus irmãos, nós vamos para a lição de número 4. É a última lição deste livro, né, de bibliologia. Lembrando os irmãos que a gente vai proceder da seguinte forma: hoje nós vamos fazer a última aula. A aula que vem, os irmãos vão me trazer a provinha que está lá na última página, preenchida. Vão pôr o nome na apostila, não precisa destacar para não estragar, né? A apostila de vocês não destaca, deixa ali, só põe o nome para mim ter uma identificação. Eu vou recolher a apostila de vocês, na outra semana eu devolvo corrigido, tá? Assim, não precisa se preocupar. Se eu ver que o irmão teve alguma dificuldade, depois eu vou chamar em particular, a gente vai conversar, vai ver o que aconteceu, vamos corrigir juntos ali e todo mundo vai ser abençoado, né? Eu acredito que o nosso princípio aqui é aprender, né? E se os irmãos não estão bem na avaliação, a gente precisa ver o que está acontecendo ali para a gente poder melhorar, né? E às vezes só uma conversa, uma explicação a mais em determinado assunto já ajuda bastante. Amém? E também eu já digo aos irmãos que nos próximos livros, fez a primeira aula, já dá uma lida na prova. Por quê? Se você achou alguma coisa ali que já estava contida na primeira aula, você já pode preencher. Fez a segunda aula, lê a prova de novo. Quando chegar na quarta aula, você já vai até estar sabendo onde estão os assuntos ali na prova e já vai poder preencher com facilidade. Hoje eu fiz a prova, apesar de eu receber o gabarito da repetinha, eu fiz a prova ali. Tem acho que umas 3 questões que são um pouquinho complicadas, mas as demais é bem tranquilinha. Não precisa ter medo da prova não, porque eu acho que vai ser bem tranquilo. Eu tive 3 questões que eu tive que ir lá pesquisar, tirar, conferir, né, que são questões assim, por exemplo, lá, a palavra para tal coisa em hebraico é tal. Aí na minha cabeça isso eu não tenho decorado, né? Daí eu tenho que ir lá na apostila ver, não, vamos ver se é isso mesmo. Aí a gente tem que procurar, né? Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, só para a gente iniciar a aula. Pedir que o Senhor nos ajude, né? Vamos, Jefferson, levanta a voz em oração. Obrigado, Senhor, pelo momento que estamos servindo, Senhor, para aprender a tua palavra. Usa, Senhor, professor, essa luz para nos trazer entendimento, Senhor, das tuas escrituras. Que possamos, Senhor, ter uma aula produtiva, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, cada dia regozijando da tua palavra, Deus. Nos capacita, nos aperfeiçoa. É o meu pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Vamos começar, meus irmãos, fazendo a correção dos exercícios. A gente não corrigiu, até os irmãos podem sentar, meus irmãos. Página número 26. Quem fez os exercícios aí conforme as aulas fizeram? Se não fez, a gente vai fazendo agora. Eu fiz alguma coisa. Alguma coisa? Tá certo. Beleza. Página 26? Página 26. Eu nem sabia que não tinha. Não vi na primeira. Vamos lá? Página 26, meus irmãos. Amém? Então vamos lá. Coloque V quando a alternativa for verdadeira e F quando for falsa. Então vamos lá. O termo Bíblia em português deriva-se do vocábulo grego biblion, que significa rolo ou livro. Os gregos chamavam biblos a folha de papiro preparada para a escrita, enquanto que o rolo pequeno de papiro chamavam biblion. Certo ou errado? Eu fiz certo. Verdadeiro? Alguém mais? Sugestão? Verdadeiro, tá certo, meus irmãos. Então a A é verdadeiro. A Bíblia é uma coleção de livros pequenos, perfeitamente harmônicos entre si. Por essa razão, a palavra Bíblia, livro, sendo plural no grego, passou a ser singular nas línguas modernas. Correto? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Bibliologia não apenas procura evidenciar a doutrina acerca da Bíblia, mas também procura examinar se as crenças nela contidas são genuinamente inspiradas por Deus. Falso. Falso? Falso. Porque assim, a matéria bibliologia
Ela estuda a Bíblia, mas ela não vai regulamentar a Bíblia. Não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, até porque a Bíblia é inerrante. Não tem como a gente... Então ela é falsa. O termo português Bíblia não é encontrado nos escritos sagrados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O documento mais famoso escrito em pedra e descoberto pela arqueologia é a Pedra de Roseta, encontrada na cidade de Roseta e decifrada pelo arqueólogo Jean-François Champollion em 1799. Correto? Verdadeiro. Verdadeiro também. Quais são as diversas... Estou indo rápido demais? Estão acompanhando? Todo mundo terminou ali? Então, só para revisar. A, verdadeiro. B, verdadeiro. C, falso. D, verdadeiro. E E, verdadeiro. Amém? A C é falsa. Somente a C é falsa. Até minha resposta. Vamos lá. Responda. Quais são as diversas utilidades do papiro? Alguém quer se manifestar aí? Eu vou ler o que eu fiz aqui. Vai lá, mano. Se eu errei, me atrás de mim, tá? Alimento, cortes de embarcação, tecidos e calçados, papel. Exatamente. Né? Eu pus aqui também a mesma coisa, com palavras diferentes. Eu pus assim, ó, escrita, alimentação, vestuário e cordas. Que eu fiz bem resumidinho, não já fez mais detalhado lá. Como é que é? Escrito. Escrita, alimentação, vestuário e cordas. Amém? Quais eram os principais instrumentos para a escrita? Estilete de metal, Estiletes de metal, cinzel, pena e tinta. e tinta, exatamente. Exatamente. Né? Alguém precisa de ajuda? Graças a Deus. Estilete, cinzel, pena e tinta. Essa toda aqui nós vemos só um. Lembram o que é o cinzel, né? O que era o cinzel? Cinzel é um negócio de ferro com a talhadeira. Exatamente, semelhante à talhadeira. Essa aqui é a primeira aula, né? Essa é da primeira aula. Eu não estava entendendo, aqui eu não acredito que eu não estudei, mas eu não estava na primeira aula que eu fui pegar meu pai. Né? Ah, sim, sim. Então por isso que eu não dei o ponto que eu dei. É pena e o que é o final? Tinta, o último é tinta. Ah, não acredito, cara. Amém? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tá, fechou. Então vamos para a página número 58, o segundo exercício agora. Quando a gente começa a fazer perguntinha assim, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu morava lá em Curitiba, tinha bastante gincana ali, que era bem divertido. Gostava de participar. Coloque C para certo e E para errado. Então é certo e errado novamente, né? Vamos lá? Acerca da definição e evolução do conceito cano. Deriva-se do grego cano e do hebraico quané, que significa vara ou cana de medir. Verdadeiro, certo? Um Czinho lá. O junco e a cana nunca foram usados como instrumentos para medir, de medir. Falso. Foi E, né? Na verdade, ele está aí para errado. E, errado. Posso ir para a próxima? Oxe, eu não vi o som. Questão de a C agora, né? Foi Tertuliano quem aplicou a primeira vez o termo cânon à Bíblia. Ah, não sei. Eu coloquei errado. Eu perdi minha leitura. É errado, está certo. Errado. Então a C é errado porque foi Orígenes. E foi Orígenes o homem, não foi Tertuliano. Como é que foi o nome dele? Origem? Orígenes. Origem? Orígenes.
D. O termo cânon foi usado referindo-se aos livros que a igreja reconhecia oficialmente como padrão e conduta de fé. Certo. E, do ponto de vista cristão, o cânon representa a coleção dos livros não inspirados. Errado. O cânon designa a coleção de livros aprovados pelo uso regular no ensino da igreja. Certo. Marcião rejeitou integralmente o livro do Antigo Testamento, aceitando apenas as epístolas de Paulo, com exceção de algumas. Eu acho que tá Essa eu nem respondi. Essa pergunta, ela está meia certa. Por quê? Porque ele também aceitou o Evangelho de Lucas com algumas alterações. Então ela é uma pergunta errada porque ela não está completa. Né? É uma pegadinha. O cânon de Marcião foi plenamente aceito pela igreja cristã. Certo ou errado? Lembra de Marcião, né? Alguém lembra o que ele fez? Ele foi o primeiro homem da igreja primitiva a se falar num cânon, a reconhecer livros como sagrados. Só que assim, ele acreditava que o Deus que o Antigo Testamento apresentava era totalmente diferente de Jesus Cristo no Novo Testamento. Aí o que ele queria fazer? Ele queria que houvesse uma cisão da igreja, a igreja contestasse o Antigo Testamento, e ele aceitava apenas algumas epístolas e o Evangelho de Lucas, e ainda com algumas revisões que ele próprio fez. Né? Aí ele foi considerado herege pela igreja, a igreja refutou ele, e a igreja na sua totalidade não aceitou ele. Então é errado. É errado. Mas ele teve um papel muito importante na história da igreja, porque devido a isso a igreja se despertou para a necessidade de regulamentar o cânon. O cânon de Muratori apresenta 4 séries de livros, entre eles os que não podem ser recebidos pela igreja porque são apócrifos e os escritos hereges. Certo? Certo. Levou cerca de 400 anos para que o cânon do Novo Testamento fosse finalizado, desde a sua composição até a sua fixação. Essa eu não respondi. Certo. E todos os escritos do Novo Testamento foram escritos praticamente até 140, 160 depois de Cristo, né? Segundo século. Mas o cânon fechado mesmo foi só próximo ali de 400 depois de Cristo, no quarto século. Para o protestantismo, além do Novo Testamento, o cânon hebraico serve de base para a doutrina da igreja. Eu fiz como certo. Lição de número 3 agora, vamos lá. Página de número... Vamos conferir agora? Podemos sim. Vamos lá então. A, certo. B, errado. C, errado. D, certo. E, errado. F, certo. G, errado. H, errado. I, certo. J, certo. N, certo. Amém? E é até legal a gente fazer essas revisões. Eu acho que nós vamos sempre proceder dessa forma. Última aula a gente faz a revisão de todos os exercícios, porque daí a gente vai Memorizando, né? recordando, e isso ajuda na memorização. Página número 84, meus irmãos. Eu dou uma dica para os irmãos, é só se localizar aqui pela guiazinha. O finalzinho da guia é o exercício. Amém? Todo mundo lá? Página 84? Certinho? Vamos lá então. A pergunta de número 1: quais são as duas principais divisões das Escrituras e qual é a mais volumosa? Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. A mais volumosa é? O Antigo. O Antigo Testamento. 3 vezes mais. Qual o significado original do termo Opa! Calma, professor. Não, tá ok, eu que me empolguei. Pai do Senhor.
Eu que me empolguei. O antigo é que tem mais, né? Nós estamos fazendo a correção dos exercícios, página número 84. Não tem problema, depois a gente revisa com você ou pega de alguém para copiar daí. E o Antigo Testamento é mais famoso, né? Exatamente. Então, página número 84, o Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem mais volume. Amém? Qual o significado original do termo testamento? Eu fiz aqui aliança, pacto ou contrato. Exatamente isso. Aliança, pacto ou contrato, né? Na maior parte das escrituras, a tradução original traz aliança ou pacto, com exceção de Hebreus, ao capítulo de número 8, o capítulo de número 9, por ali assim, que traz a questão de testamento. Por que mesmo que traz esse sentido de aliança e pacto mesmo? Lembram? Como é que é? Por que a Bíblia traz o sentido da palavra testamento como aliança e pacto? Lembram? O porquê disso não? Porque o Antigo Testamento se baseia, a centralidade do Antigo Testamento está na aliança com a nação de Israel, feita lá por Moisés, quando eles foram lá para o deserto, né? E o Novo Testamento se baseia na aliança feita por Cristo com a igreja, decorrente da morte de Jesus na cruz de Calvário. Amém? Amém. Bem simples, mas é muito importante, tá? É uma das coisas, é uma das doutrinas mais importantes dentro do Evangelho, principalmente a doutrina da morte de Jesus Cristo e ressurreição. E eu fico abismado porque eu já fiz isso, dando aulas e pregando e conversando com os irmãos. A maior parte dos crentes hoje, eles não sabem o valor da ressurreição de Jesus Cristo. E isso é muito triste, porque é uma doutrina central da Bíblia. Vamos lá? Podemos ir para frente? Tá ok lá no Valdeir? Beleza, vamos lá. Qual o sentido escriturístico dos termos Antigo e Novo Testamento? O Antigo é antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo? Qual o sentido escriturístico? Alguma outra resposta? Vamos ver? Eu não respondi, mas eu vou arriscar. É a divisão entre a lei e a graça, é isso? Alguém mais? Tem? Tem eu, Jardim? Os documentos da primeira e da segunda aliança. A minha resposta que eu coloquei aqui foi a seguinte: seria a coleção de livros que contém o primeiro e o segundo pacto de Deus para com o homem. Porque o sentido escriturístico tem a ver com as alianças que Deus fez com o homem. Então, seria a coleção de livros que contém o primeiro e o segundo pacto de Deus para com o homem. Porque, na verdade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo são uma coleção de livros, né? E eu fiz de forma resumida para ficar mais fácil de responder. De livros que contém O primeiro e o segundo pacto de Deus para com o homem. Primeiro e o segundo. Primeiro e o segundo. Primeiro com a lei, né, dada a Moisés, e o segundo pela graça dada por Jesus Cristo. de Deus com o homem. É muito importante nessa questão de Antigo e Novo Testamento, graça, ressurreição, né, e até a salvação, se ler com bastante atenção o livro de Romanos, a epístola de Romanos. E o conteúdo de Romanos é tremendo. Tremendo, é verdade. Eles falam muito incrível, né? Para pastor, eles falam essas coisas. Romanos, Na verdade, isso aqui é bom que a gente aprenda a ler a Bíblia. eu vi um comentário bíblico esses dias de Romanos, fiquei até desejoso de comprar, recebi a propaganda pela internet. Como é que é? Só o comentário de Romanos, um livrinho dessa grossura assim. Eu não lembro o autor, mas eu fiquei interessado. Falei, poxa, tem conteúdo aí dentro. Primeiro quanto que era o livro? 113. Mas vale a pena. Vale bastante a pena. Na estrutura do Antigo Testamento, quais são as principais divisões literárias?
Lei e profecia. São 4. Lei, história, poesia e profecia. Conseguimos distinguir isso daí? Não. Lei. Vamos falar só um livro só. Um livro da lei. Deuteronômio. História. Crônicas, né? Reis. Poesia. Vê se tu tá na ponta da língua do crente. E profecia. Isaías. Exatamente. Então são lei, história, poesia e profecia. Amém? Não, não tem problema de forma alguma. O importante é estar o conteúdo dos 4 ali. E agora a gente vai para a lição de hoje, então, que eu acho que a gente vai primeiro passar a lição e depois a gente pode, se der tempo, né, a gente faz o exercício ainda em sala. Amém? Você vai colher os livros hoje? Não. Semana que vem. Se Jesus não voltar. Daí a gente não vai mais precisar aprender nada. Página 84, eu vou sair daqui com dúvida, então eu quero escrever para mim decorar isso. Oi? Na página 84, na segunda questão ali, diz assim, qual o significado original do termo testamento? Foi nessa que tu falou ali que todo crente devia saber como é que era ali? Tá. Aliança, pacto. Na maior parte dos livros do Novo Testamento, quando a Bíblia se refere ao Antigo Testamento, principalmente, ou a primeira e a segunda aliança, vai trazer a palavra aliança ou pacto. Por quê? O primeiro pacto que é a centralidade do Antigo Testamento é o pacto feito com a nação de Israel, por meio de Moisés, né, quando foi dada as tábuas da lei e todo o decálogo, os 10 mandamentos, depois toda a revelação dos 5 primeiros livros da Bíblia que compõem a lei. Né? Essa é a primeira aliança. A segunda aliança é por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Né? Aí a questão ali é que, se eu entrar nesse assunto, a gente vai conversar bastante e vamos perder o foco da aula. Mas existe a doutrina da morte, a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, que são ensinamentos bem ordenados dentro das epístolas que a gente precisa conhecer com profundidade. Né? Por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo é a certeza da nossa salvação. Paulo diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Né? A ressurreição de Jesus Cristo é a certeza que o crente vai ter um corpo transformado, porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. E assim vai ter vários fatores ali que dão importância à ressurreição de Jesus Cristo e que é muito maravilhoso da gente estudar. Vamos lá. Página número 87. Essa aula de hoje, meus irmãos, ela é uma aula bastante técnica, tá? E bem histórica mesmo, e assim, é um pouco difícil. Vamos ver se a gente consegue manter o ritmo, manter a atenção para a gente encerrar esse assunto. Né? Eu até gostei que o autor da lição, geralmente isso aqui é falado nas primeiras aulas, ele deixou por último. Eu achei uma didática muito boa. Então vamos lá. O desenvolvimento da escrita. O que é escrita, gente? Já pararam para pensar nisso? O que é escrita? Forma de expressar a ideia. Forma de expressar a ideia, a gente armazena informações ali, né? Hoje é tão corriqueira a escrita e faz parte do nosso dia a dia até de forma exagerada. Hoje a gente tem letras nas nossas camisetas, né? Estamos na rua, tem letra, né? E se torna tão comum que a gente não faz ideia de como a escrita trouxe evolução para a sociedade, para a humanidade em si. Veja bem, se não fossem as escritas,
hoje nós não teríamos os livros, né? E veja bem, a gente pega um livro de um determinado autor, que às vezes foi a vida dele foi escrever aquele determinado assunto. Então ele dedicou a vida lá, 20, 30 anos da sua vida naquele assunto. E a gente consegue com maestria em uma semana, se a gente se dedicar à leitura, né? Uma semana a gente passa aquilo lá e opa, aprendi. Né? Se não existisse a escrita, deveria ser um aprendizado oral. Quanto tempo demoraria um aprendizado oral até que você decorasse aquilo ali ou aprendesse aquele assunto? Então a escrita ela trouxe assim uma qualidade, um desenvolvimento extremo à sociedade, à igreja também. A gente vai ver na aula de hoje algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia hoje, da forma que nós temos em português, não é muito antiga não, gente. É coisa de 1900 para frente, né, em português. Veja bem, o Brasil foi descoberto em 1500. Então até a gente ter uma Bíblia traduzida na nossa língua, 400 anos praticamente. Acredito que as pessoas que são mais de idade aqui lembram que houve um tempo na Igreja Católica que as missas eram em latim ainda e as leituras eram em latim, né? Porque era a língua universal da Igreja Católica. Depois que houve-se, com o movimento protestante, traduzindo a Bíblia para outros idiomas, a Igreja Católica também traduziu. Né? Mas, veja bem, quanto tempo de ignorância, vamos dizer assim. Então, para a pessoa pregar, ela precisava, no mínimo, entender um pouquinho de latim. Ou de grego, né? Dependendo da região que ela morava, e se ela tinha acesso a manuscritos em grego, né? E então, veja bem, olha a dificuldade que tiveram os cristãos que viveram antes de nós. A gente vive num período de extrema bonança. Era só pela fé mesmo, pelo que os outros passavam, né? Sim. Era difícil. Eu acho que devia ser muito difícil. Mas a gente vendo ali no Novo Testamento, depois de Cristo, ali, na era cristã, a gente vê que a igreja cresceu mais que nos dias de hoje, que a gente tem, né, Sim. a Bíblia na mão. A igreja crescia muito mais. Mas uma curiosidade que eu achei interessante, que a igreja evangélica cresceu mais no Brasil, com o fundamento da Igreja Assembleia de Deus, que se deu em 1900 nos quebradinhos, mas coincidiu também com a divulgação da Bíblia. Então eu acredito que o fator da Bíblia na língua portuguesa ajudou muito no crescimento da Igreja Evangélica no Brasil. E isso me deixa contente, né? Porque a gente vê que a palavra de Deus por si só, ela é poderosa. Às vezes a gente vê tanta gente querendo enfeitar mais a palavra e não precisa. Ela por si só, ela já é poderosa o suficiente para salvar o homem pecador. Vamos lá então. Então, o que é a escrita? O primeiro parágrafo da lição diz assim, ó, a escrita em sua definição mais simples é a forma de expressar a ideia ou fala por meio de expressão gráficas, né, de forma que você enxergue e entenda, né? Vamos pular rapidamente para a página do número 88, porque a gente vai falar dessa evolução. Ali existe 3 palavrinhas na página número 88. Pictogramas, ideogramas e fonogramas. Né? O que seria isso? Seria mais ou menos assim. Quando o homem ainda não estava muito evoluído, isso acontece, não sei se vocês já viram, existe um nome para isso, agora eu não me lembro, mas dentro das cavernas lá, o camarada, ele tinha uma região de caça, onde ele morava, era um lugar de caça, daí ele colocava lá na caverna lá um hominho lá, né, um Zé Palito, vamos dizer assim, e vamos dizer, lá tem um animal aí que dá para caçar, uma capivara, né? Aí a capivarinha lá, né? Bem gorda, né? Aí o que acontecia? Quem fosse aquele local, aquela caverna, ia olhar lá, opa, aí botava aqui
sabia que, opa, esse lugar tem capivara porque, né, alguém já matou capivara aqui e deixou registrado aqui, né? Uma suposição, eu estou inventando, né, gente, para a gente poder entender. Então, o que acontecia? Nos pictogramas, o desenho era simples e identificava aquilo que de fato estava desenhado, né? Aquelas pinturas que às vezes a gente vê lá, os arqueólogos encontram de homem das cavernas e coisas assim, pictogramas, era a primeira forma de grafia do homem, não existia ainda um alfabeto. Existia linguagem, mas não existia um alfabeto. O homem não era alfabetizado ainda. O que aconteceu? Passou-se o tempo, isso aqui foi se desenvolvendo, né? E de repente os símbolos passaram a ter significados de ideias. Um exemplo bem claro. Vamos supor lá, quando a gente está lendo um gibi e tem lá o personagem, eu sou péssimo em desenho, mas vamos usar o Zé Palito aqui. Daí de repente tem aquele quadrinho assim, ó, e tem isso aqui, ó. Está dizendo que ele queria acender a luz, isso? Ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia. Quer dizer, o desenho, a gente já passa do pictogramas, que era quando o desenho queria dizer alguma coisa, para quando o desenho quer passar uma ideia. Então, aí os desenhos, dependendo da cultura do povo, só que daí existe essa dificuldade. Por exemplo, às vezes os arqueólogos, eles encontram muito desses pictogramas, existe lá alguns achados nessa área, mas eles não conseguem interpretar. Por quê? Porque aquela cultura às vezes foi perdida e daí fica ali difícil a interpretação para eles, porque eles não conseguem contextualizar aquilo. Então veja bem, primeiro, no pictogramas, a figura queria dizer aquilo que estava expresso em desenho. Mas se eu vivesse nessa época, eu ia ter um problema muito sério, porque desenhar não é fácil. Aí depois, com o passar do tempo, vem os ideogramas, quando então o desenho não significava apenas aquilo ali, e sim uma expressão de ideia. Eu estou esmiuçando o que está escrito aqui para ficar mais fácil a gente compreender, para as coisas fluírem melhor, né? E depois então vem os fonogramas, né? Fonogramas por quê? Porque daí os desenhos ou os primeiros alfabetos, as primeiras linguagens gráficas, elas queriam então dizer palavras, que é o que acontece hoje. Quando a gente está lá no pré e na primeira série, o que a gente aprende? A gente aprende a fonética, né? Ah, que som faz? Se quem tem filho que está passando essa idade, ou que teve filho que passou, lembra, né? Ah, mãe, o que quer dizer o C com A? Né? A gente sabe que um C e um A hoje quer dizer K. É um fono, tem um som, transmite um som, e depois então por meio desses fonemas, juntando vários deles, se formam as palavras. Todo o idioma e todos os alfabetos passaram por esse sistema de fono, né? Tanto é que vocês sabem, quem teve criança, e não sei se alguém já teve esse problema, mas tem crianças que têm problemas com fonemas, né? Às vezes probleminha de audição, probleminhas em voz, né? Daí vai lá com o fonoaudiólogo e tem dificuldade no aprendizado. Por quê? Porque às vezes ela não escuta o fonema que estava escrito ali, daí tem um aprendizado totalmente diferente, especial, para que ela consiga acompanhar os demais, né? Então, é só para a gente entender, traduzir isso aqui. Então, pictogramas, o que era mesmo? Desenho simples. Desenhos simples que queriam dizer aquilo ali por si só. Depois vem os Desenho que faz uma ideia. ideogramas, que eram desenhos que expressavam ideias. E depois então vem os fonogramas, que foram então as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras alfabetizações da humanidade, né? E Adão e Eva, ele era alfabetizado? Provavelmente não. Né? Não era alfabetizado. Mas a gente entende que foi ele que deu nome aos bichos, certo? Sim. Mas será Como que ele se lembrava de tudo isso?
Daí eu não sei te explicar. Então, como é que a gente sabe que hoje o vaca, boi, será que era mesmo? Existe, né? Só que isso são todas especulações, que vocês sabem que antigamente, por exemplo, na Bíblia apresenta homens com uma longevidade incrível, né? Alguns acreditam até que a capacidade do ser humano antes do pecado era maior do que a hoje. Com certeza. Né? Renomearam, né? A ciência renomeou. Sim. Até pelo fato que até hoje se descobre espécimes ainda, né? E quem sabe também, porque existe a questão assim, ó, ele nomeou os bichos que estavam, que ele via e que era próximo a ele, mas dificilmente ele deu nome a todos os bichos que existiam no globo, né? Porque até mesmo se você pegar um catálogo hoje da biologia, haja nome, né? Até os cientistas não nomearam tudo. Porque até então ele estava no jardim, eu acredito que ele foi nomeando ali. Aí depois que ele saiu do jardim, ele foi vendo outras espécies também, né? E existe a questão assim, ó, como eu falei a aula passada sobre as dispensações, a dispensação da inocência, ela foi uma dispensação assim que não existe data. Né? Quanto tempo Adão e Eva viveram antes do pecado? Não se sabe. Pode ter sido 1000 anos, pode ter sido 2000 anos. Eles não morriam, né? Então a gente não tem por base disso. A contagem de tempo passou a ser contada porque o homem passou a morrer. Aí passou a contar de tempo. Então. Mas é interessante essa Sim. que aprendeu. Regredir o tempo. Porque a pessoa, quando eles estavam lá no jardim do Éden, passava, eles não envelheciam, e depois o homem começou a repetir. Nós dizemos, menos de um ano. Sim. A pessoa fala, não, feliz aniversário, mais um ano, mas é menos um ano. Exatamente, é verdade. Verdade? É verdade, até eu vejo Adão e Eva, principalmente Adão ali, uma mente brilhante, ele conversava com Deus. Sim. Imagina a inteligência dele. Claramente que ele estava na fase da inocência, no caso ali, mas ele devia ter uma mente muito brilhante, devido que ele tinha um contato direto com Deus. Exatamente. Aí depois que o homem pecou, e daí eu acredito que aí veio a era das cavernas, veio a era do homem. Da consciência. Então, pensa assim no meu pensamento, essas são coisas que a gente vai saber só quando chegarmos lá na presença de Deus. Sim. Porque sabe o que me chama a atenção também? Se ele conseguiu dar o nome aos bichos, como é que ele se comunicava com a sua esposa? Não, a fala era universal, né? Na realidade, segundo o que eu vejo na Bíblia, ele falava dos animais. Daí eu não consigo ver dessa forma. Mas o que acontece? Mas o que acontece? A gente tem que levar em consideração também que, veja bem, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano. No governo humano que as línguas foram confundidas. Se passaram alguns anos até ali. Então a língua até então era universal, todo ser humano falava a mesma língua. Né? Então, obviamente, que quando Adão e Eva foram criados, provavelmente eles já nasceram falando, né? Já foram criados falando. Não iam aprender a falar primeiro, como acontece com uma criança. Né? Agora, como vocês estão me perguntando, eu não sei. Mas são considerações interessantes. Até quando eu era criança, às vezes eu questionava muito a mãe nessas questões assim, e daí eu pegava a mãe, né? Porque tem uma hora que você não tem resposta. Aí a mãe falava assim, meu filho, é mistério. Mas são questões interessantes de se pensar. Os anos foram correndo, e hoje a vida que passou dos 70 já é fatiga. Sim. E a vida humana foi diminuindo bastante. E agora, é interessante, porque se você pegar ali 1800 para agora, a expectativa de vida do homem aumentou bastante. Era menor ainda. Meu bisavô 107, meu avô 97, meu pai 82. Sim. Mas
mas nos últimos anos agora a expectativa de vida aumentou. Assim, existiam pessoas que viviam bastante, só que o que acontecia? Existia muita mortalidade infantil. Então, pode ver, na época do avô de vocês, às vezes a família tinha 12 filhos, só que 4 eram mortos, né? Morreu e tal. Existia muita mortalidade, hoje não existe mais. Então a média, não que o ser humano esteja vivendo mais, chegando a 100 anos, porque dificilmente alguém chega a 100 anos, mas a média de vida geral aumentou. A mãe do meu pai, ela morreu no quarto dela, morreu ela com pequeno, morreu 3. Sim, morria muito criança. Na quarta gestação dela morreu ela e eu li essa semana ainda sobre isso, que até 1800 e uns quebradinhos lá, a cada 10 crianças que nascia, 4 morriam. Então vamos continuar, meus irmãos. As 3 línguas bíblicas, isso aqui é bem simples de entender, não precisa ninguém se assustar, né? É hebraico, aramaico e grego, né? Hebraico, praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas passagens, muito poucas, são versículos, não tem acho que um capítulo inteiro escrito em aramaico. Aramaico. E grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então é bem simples isso. Questões interessantes. O hebraico, ele é uma linguagem semítica. Por quê? Porque veio dos descendentes de Sem. Curiosamente, quando você for estudar antropologia, que estuda lá a origem do ser humano, e arqueologia também, os doutores nessas áreas, não só na área da teologia, mas na área secular também, eles dividem as línguas em 3 origens: cananita, semita e jefitita. Curiosamente, mesmo depois da divisão de línguas da Torre de Babel, as línguas dos 3 filhos de Noé, elas são parecidas. Por exemplo, se você olhar na página número 91, a gente tem um quadro ali, idiomas semitas. Você vai ver que tem ocidentais e setentrionais. Cananeu, que gerou o antigo cananeu, o aramaico, né, que fica em separado, mas o cananeu gerou o antigo cananeu, fenício, hebraico e moabítico. Então você vê que as línguas elas foram se evoluindo e até hoje ainda evoluem, né? Mas todas elas tiveram uma origem, que é lá de Sem, Cão e Jafé. O hebraico foi a origem de quem? Sem. Semita. Hoje não tem ninguém que fale o aramaico, só tem que conseguir traduzir algumas palavras, né? Sim, foi perdido, né? Mas curiosamente, na época de Jesus, todo mundo falava aramaico. Interessante. Um fator interessante sobre as línguas da Bíblia é o seguinte: os judeus, os israelitas, falavam hebraico. A lei foi escrita no hebraico. Toda a história da nação de Israel passou no hebraico até o cativeiro babilônico. Vamos dizer assim, teve o Assírio, né, que Israel foi levado, e depois Judá pela Babilônia. Nesses 70 anos que eles passaram em cativeiro, o hebraico praticamente foi esquecido, porque lá nas nações que eles foram viver, era-se usado o aramaico. É como um imigrante vem para o Brasil, depois de 70 anos, todos os filhos dele falam português. Os alemãos que são teimosos, né? Porque eles ensinam a geração deles até hoje, tem alemão ainda que fala alemão. Mas isso é difícil, só para os alemão mesmo. eu sou filho bem. O senhor é descendente de alemão? Fala alemão? E quanto geração de alemão tem que mora no Brasil do senhor? Quantas gerações de alemão tem aqui no Brasil que vem do senhor? O bisavô que vem o primeiro da Alemanha? Não, avô, daí o Pai. Terceira geração. Os filhos do senhor falam alemão também, não? Não, eu falo bem pouquinho. Então, é exatamente isso, vai perdendo.
Aroscote é boa noite. Mas ali em Pomerode ainda tem bastante pessoas que preservam a língua. Bastante gente. Tanto é que eu tinha uma prima minha que trabalhava em farmácia lá e tinha um pessoal que ia na farmácia que exigia ser atendido em alemão. Em Eu Pomerode. acho que aqui em que é que foi? Joinville. Em cima da Dona Francisca ali? É, Eu estudei em alemão ali. isso. Não, Telegrama? Xerede também é uma cidade alemã. Eu cheguei a legal. É pra cá, eu acho. não cheguei a Não, posso. É que eu queria anotar aqui, eu anotei sobre o hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, vem Sim. da origem do Sem, Sim, semita, né? sim. E o aramaico é. O aramaico, ele é da região ali perto do rio Tigre, Eufrates, Babilônia, Síria, eles falavam aramaico. Mas é do filho de quem? Mas Também é a de origem Bíblia, a semita. Bíblia, o antigo foi. Não, algumas partes do Antigo Testamento, poucas partes foram escritas em aramaico. Há poucas partes. É, A são maioria alguns foi versículos. hebraico, né? A maioria, vamos dizer que 98% da Bíblia é hebraico. O aramaico é origem semita? Também. Tem vários, né? Nem compensa colocar. Até aqui na lição diz o seguinte sobre as escritas, deixa eu só achar aqui. Ó, é página número 90, tópico 2, 2 e 1, que diz assim, ó. As porções bíblicas escritas em aramaico geralmente são mensagens de gentios a judeus ou de gentios a gentios, jamais de judeus a judeus. O aramaico influenciou profundamente o hebraico devido ao cativeiro do reino de Israel em 722 a.C. na Síria e Judá em 587 na Babilônia. E por essa razão que no tempo de Esdras, ao serem lidas as escrituras em hebraico, era preciso interpretá-las. O aramaico propagou-se tanto entre os judeus que no tempo de Cristo tornara-se a língua popular deste povo. São trechos significativos pronunciados nesse idioma no Antigo Testamento. Um exemplo lá quando Jesus Cristo disse Talit, Talit, Takumi, lá, foi em aramaico. Né? Por mais que foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito em grego, mas eles deixaram essas palavras em aramaico. Daí diz menina, menino, menina a ti te digo levanta-te, né? Então, o que acontece? Na época em que Jesus Cristo veio, a língua corrente das regiões da Galileia, da Judéia, era o aramaico. Com exceção de que os doutores da lei, por exemplo, Gamaliel, Paulo, que aprendeu com Gamaliel, eles aprendiam a escritura em hebraico, segundo as tradições, e também em grego, porque como a gente vai ver na lição de hoje, existia uma tradução do Antigo Testamento para o grego chamada Septuaginta, que a história de Septuaginta é uma história bem interessante, a gente vai ver, eu não vou comentar agora para não repetir depois, mas na época de Jesus era dessa forma, por isso que existia a necessidade das pessoas ir à escola para aprender sobre o hebraico, até mesmo porque vocês estão vendo aqui a página número 90, aqui está escrito o primeiro versículo de Gênesis em hebraico. Se alguém puder ler para nós aí em hebraico, eu agradeceria. Exatamente, exatamente. Ó, a primeira consideração que eu quero que vocês notem é que o número 1 está lá em cima, ó, do lado direito. Então, o hebraico se lê ao contrário do português, né? A gente lê assim, né? Tipo, teria um aqui, estaria o versículo aqui, né? Uhum. O deles não, é daqui para cá, é o contrário. E vem na contramão. É na contramão.
fator importante que eu quero que vocês tenham em consideração, a gente estudou na primeira lição sobre que antigamente as escritas eram todas juntas, não eram separadas as palavras, não havia distinção maiúsculo, minúsculo, né? Então imagine esse emaranhado aqui que já está separado, tudo junto. Aí mais um fator a se considerar. Se vocês prestarem atenção, embaixo da escrita não tem uns pontinhos, ó, 3 pontinhos, um Tzinho, 2 pontinhos. Porque o hebraico primitivo não existia vogais. Vocês sabem o que é vogais e consoantes, né? As vogais é A, E, I, O, U, né? Não existia. Então o que acontecia? Vamos fazer uma consideração se o nosso português não existisse vogais, né? Então eu vou escrever, deixa eu ver, né? Vou escrever aqui bola. Eu ia pôr assim, ó, BL, né? Só que daí não tem vogais. Poderia ser bola. Poderia ser belo, poderia ser bela, bala, bolo, alguém está com fome aí, né? Teriam infinidade de coisas. Agora, uma palavra. Agora, imagina uma frase assim, só com consoantes. Então, o que acontecia? Por isso existiam os mestres. O camarada tinha que ir lá, por mais que ele soubesse o hebraico, ele tinha que ir com o mestre, porque o mestre teria que ensinar a ele todo o contexto do capítulo. Capítulo não, porque não existia capítulo, né? Todo o contexto daquele livro, para ele aprender. Era uma vida para aprender, gente. Aprender a escrever bola. Para poder interpretar as escrituras. Se fosse para escrever, no caso, vamos por bola, não seria de lá para cá, daí... Sim, seria o contrário, mas isso a gente desconsidera porque, tipo, como pra gente é normal ler assim, pra ele seria normal ler assim, né? Então a gente desconsidera, né? Tá, mas eu ainda não entendi o porquê desses negócios ali embaixo. Esses negócios, depois de um certo tempo, os judeus eles tiveram a ideia, os copistas, eles tiveram a ideia de, para facilitar o ensino da lei, pôr esses pontinhos. Esses pontinhos ali são as vogais. Tem tantas vogais, então ali... Porque daí ali ficaria mais fácil de saber o que estava se dizendo, porque aqueles pontinhos ali embaixo, eu não sei dizer qual exatamente são aqueles pontinhos, qual vogal é. Mas aí... Eu tenho o alfabeto lá em casa, assim. Vou ver se você consegue fazer na próxima aula. Eu comprei um livro grego. A gente, quando a gente está aprendendo a Bíblia, a gente comete alguns erros, né? Eu, uma vez, eu sempre ouvia falar em Septuaginta, né? E daí um dia eu fui numa livraria evangélica, eu ainda estava começando a aprender as coisas da Bíblia, né? Eu olhei lá uma Septuaginta, falei bem assim, vou comprar. Ainda bem que eu abri. Tudo em grego. Nossa. Eu quase trouxe para casa. Ainda bem que eu li antes de comprar, porque eu não ia ter proveito, porque eu vou ter que aprender a ler em grego e até hoje eu ainda não sei. E tem para vender, tá? As versões da Septuaginta. Se você procurar, você acha. Não é a antiga, né? A versão nova, tá editada certinho. E aí, como a gente já falou aqui, citou, o grego, ele é a língua corrente de todo o Novo Testamento. Né? Por que isso? Porque o grego foi a língua praticamente universal, né? Devido à expansão do Império Grego por Alexandre o Grande, que conquistou praticamente o mundo antigo todo. O grego ele se espalhou de forma abundante em todas as regiões. Seria como o inglês hoje, né? Se você souber falar inglês, você vai em qualquer país do mundo e você vai conseguir se comunicar mais fácil do que entendendo outras línguas, né?
E o grego era dessa forma. Como a igreja tinha a tarefa de evangelizar o mundo todo, os escritores antigos, provavelmente por permissão de Deus, optaram pelo grego para poder ser mais fácil de divulgação. Tá, ok, vamos lá então, página número 93. A terminologia ali, o tópico 3.1, tradução do latim traductionem. É o ato de transpor uma composição literária de uma língua para outra, né? Isso é o que significa tradução. É importante ressaltar o seguinte: a tradução de um livro é mais comum, mais tranquilo, porque não se tem assim o autor, quem faz a tradução de um autor, ele expressa a ideia do autor e está ok, mas a Bíblia a gente vai ver que quem fez as traduções da Bíblia teve outras preocupações, né? Por exemplo, a gente vai ver que teve traduções que é palavra por palavra, né? Não, eles tiveram a preocupação de não perder o sentido do que estava dizendo nos originais, e até hoje ainda é feita revisões na Bíblia, né? Os doutores, eles sempre estão pondo isso à prova, para sempre estar, até porque existem atualizações de língua portuguesa, né? A nossa língua evolui e a Bíblia precisa evoluir junto, né? Pontuações, gramática e assim por diante. A gente tem aqui na página número 93 alguns tipos de tradução. A gente vai ler esse texto que diz assim, ó: através da tradução, as escrituras foram vertidas dos originais gregos e hebraicos para as línguas afins, sem tradução, como afirma Elizabeth Ekdahl. A palavra de Deus seria como uma espada embanhada, não cortaria, pois não a entenderíamos, que é o que aconteceu com a igreja romana por muitos anos, né? Quando as missas eram em latim, as leituras eram em latim, todo mundo ia lá e todo mundo falava amém, mas ninguém entendia nada do que estava sendo dito, né? Então, da mesma forma, se hoje as nossas Bíblias fossem em latim, poucas pessoas teriam conhecimento da palavra do Senhor, seria complicado. Então veja bem, tradução literal modificada é uma tradução que procura expressar com toda a fidelidade e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. É uma transcrição textual, palavra por palavra. Tradução idiomática, página número 94, lá o início, lá, ponto B. É uma tradução popular que procura a forma mais natural de expressão do idioma na qual será traduzida. Procura expressar a mensagem em linguagem corrente, em vez da forma das línguas originais como a tradução literal modificada. Tradução dinâmica. Dentro deste princípio, todo esforço é feito para que um lado da tradução seja completamente fiel ao sentido do texto original e de outro seja claramente compreendida pelo público atual. Então nós temos no português esses três tipos de tradução. Tradução palavra por palavra, né, que procura chegar o mais próximo aos originais, o que às vezes dificulta a compreensão do nosso idioma. Nós temos Bíblias que elas se preocupam mais em transmitir a ideia de pensamento do que palavra por palavra, então se adaptando mais ao nosso português. E nós temos Bíblias que tentam balancear tanto um quanto o outro, né? Para que a gente chegue mais próximo dos originais sem perder o sentido do nosso português. Obviamente que, por exemplo, os Salmos, que é poesia, é cântico nas línguas originais, foi perdido isso no português porque não tinha como rimar, né? Ou você rimava e perdia o sentido do texto, ou você mantinha o sentido e perdia a rima. Então os tradutores optaram por, até mesmo porque se mantesse a rima ia se distanciar dos originais, que não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é estar próximo aos originais. Existe outra palavra aqui no quadradinho, no primeiro quadrado em cinza, na página número 94, que fala sobre transliteração, do latim translitera. É o ato de reduzir um sistema de escrita a outro, letra por letra. É a versão das letras de um texto
em certa língua para as letras correspondentes em outra língua. Um exemplo bem claro, a palavra, o nome, né, Jesus. Lá no hebraico, Jesus é escrito de uma forma totalmente diferente. Até existe uma seita que se chama Yeshua, coisa assim. Que o que acontece? Eles dizem que nós não estamos servindo a Deus direito porque nós não estamos chamando Jesus pelo nome correto, porque o nome correto é Yeshua. Aí, por que disso? Por que desta confusão toda? Porque lá nos originais, no grego, o nome Jesus não teria como se escrever como nós escrevemos. Então o que aconteceu? Houve uma transliteração. Foi achado os fonemas próximos do português e próximos do grego, os fonemas se aproximavam do grego em português, e então pronunciamos Jesus. Até você vai encontrar na Bíblia que Jesus, Oséias e Josué têm praticamente o mesmo significado, né? Porque são palavras próximas, que foram transliteradas para português. Então isso é bom e importante se considerar isso, que na Bíblia vai acontecer muito, principalmente com nomes próprios, essa questão de transliteração, que é trazer os fonemas das línguas originais para uma palavra próxima em português, até porque nome próprio é diferente de uma outra palavra, né? Não tem como dar significado ao nome, nome é nome. Até hoje a Rebeca estava brincando lá em casa lá com o Google Tradutor lá, e daí ela, pai, como será que fica meu nome japonês? Eu falei, vai ficar Rebeca da mesma forma. Daí ela pôs lá, daí falou Rebeca lá com sotaque meio japonesado, mas era Rebeca. Porque nome próprio não muda, fica o fonema parecido. Até se vocês tiverem curiosidade de uma transliteração, é só pôr o nome próprio lá no Google Tradutor, vocês vão ver que vai falar no idioma que vocês selecionarem lá, mas de uma forma que puxe o sotaque daquele idioma, mas o nome continua o mesmo. E no caso do nome de Deus, está na Bíblia? O nome de Deus, a questão do tetragrama lá, que em hebraico lá se aproxima do H, se eu não me engano, W, H, B, né? Entre aspas, porque é em hebraico, então também é uma transliteração. No português se tornou Jeová, né? A função de Yahvé é Jeová. Só que é um dos nomes de Deus, né? Deus se manifesta no Antigo Testamento por vários nomes. Tem vários nomes, né? Sim. Tem El Shaddai, Elohim, Eloá, principalmente no livro de Gênesis, nos originais tem bastante nomes. É algo difícil de falar. Exatamente. Elohim, Elohim. É porque são os originais. Mas aí assim, tipo, Jeová Tzidkenu, se não me engano, no português, na nossa Bíblia está escrito Senhor é a nossa bandeira. Isso. Então o que acontece? Os originais, o fonema seria esse, mas no português não teria. Daí o que aconteceu? A briga dos testemunhos testemunho de Joá Aí existe a questão assim, né? Eu acredito e vejo isso por dentro da Bíblia, que não se importa a forma que você pronuncia o nome de Deus, mas sim a forma que você serve a Ele. Que é o importante. Eu até conheci, eu não conheci a pessoa, mas eu conheci o testemunho de um irmão que era analfabeto, que morava em Venceslau Brás, e ele, empolgado, porque ele havia se convertido há pouco tempo, sentindo a presença de Deus, quando ele se alegrava, ele falava, ei, Jeová Jiraya! Ele queria falar Jeová Jiraya, ele falava Jeová Jiraya. E a piazada morria de rir, né? Mas o tradutor, quando chega lá em cima, né, já está traduzido tudo que. Sim. Por isso que. São coisinhas que Deus não leva em conta, né? Se deu o caipira, mas bem caipira, mesmo orando por uma pessoa, você na mesma hora já tem quantas pessoas sendo curadas na
forma que ele ignorou. Eu presenciei essa situação uma vez lá na congregação de Itapucu. Tinha uma irmã lá que estava com câncer terminal, foi mandada para casa para morrer. O médico tinha dado 30 dias de vida para ela, ela estava com uma hemorragia que estava soltando órgão interno. E daí veio pregar um irmãozinho de Araquari, que ainda mora lá em Araquari, lá não lembro o nome dele, eu lembro que a gente apelidou ele em casa de Benção. Sempre que ele encontrava, ô Benção, Benção, daí a gente só chamava ele de Benção. E ele não pregou nada, gente. Meu Deus, fez uma farofa que só a graça do Pai. E daí assim, né, você fica ali, né, e ele se enrolou, não conseguiu pregar. Aí ele levantou os irmãos para se pôr em pé, os irmãos se colocaram em pé, pegou e chamou a irmã lá na frente, daí eu já estava preocupado porque não pregou nada, né. Aí ele falou assim, olha, Deus está te curando hoje. E Deus curou. Meu Deus. Não pregou nada, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, usou ele para abençoar a irmã. Claro que não foi ele que curou, né? Foi Deus quem curou, mas ele foi o instrumento. Então assim, existem coisas que, né, claro, nós como obreiros precisamos, eu falei isso aula passada para os irmãos, a questão dos talentos, Deus nos deu talento, vamos aperfeiçoar, vamos granjear para aumentar isso, para ser melhor, né? Conhecendo as nossas limitações, a gente consegue ser um pouco melhor, né? Mas às vezes a gente fica até constrangido com Deus, porque às vezes Deus faz até de propósito para mostrar para a gente que a gente não é muita coisa. Isso mostra que a nossa capacidade não atrapalha o plano de Deus, né? Não O atrapalha. plano de Deus naquele dia era que Sim. a irmã estava orando. Está vindo até hoje, eu acho. Depois não tive. Ela, inclusive, ela não permaneceu nos caminhos do Senhor e continuou viva. Talvez Deus curou a irmã aquele dia porque nós precisávamos aprender alguma coisa hoje. Né? Hoje, nessa aula. Então, assim. A situação dele, por mesmo que ele ser um caipira, uma pessoa que não tem constituição, né? Mas o coração dele é voltado para Deus e o Espírito Santo faz a tradução. Fala, irmã. Você fala que a cura não é oficial, né? Porque lá em Deus vai falar, eu orei. Sim, exatamente. Não é o fator cura que a pessoa esteja salva, né? Mas assim, às vezes a gente se preocupa tanto com um português polido, com uma roupa bonita, né? Que são coisas, são vaidades, né? E Deus às vezes está mais interessado naquilo que está dentro da pessoa, que é o seu coração. E às vezes vale mais a pena você ouvir uma pessoa iletrada, mas que é sincera diante de Deus, do que um camarada cheio de conhecimento e retórica e que está vaziozinho. Eu conheci um pastor, eu vou dizer, eu vi assim a pregação dele mesmo e a autoridade que Deus dava para ele, e depois mais tarde a gente viu o que aconteceu com ele. A gente fica assim, triste, chateado. Sim. Ainda bem que daqui a pouco ele se levanta de novo, porque Deus é misericordioso. E assim vai. Então são coisas que a gente precisa sempre considerar. Logicamente, sempre a gente pode ser melhor, né? E aquilo, eu já disse isso para os irmãos também, toda vez que eu prego, a minha intenção é agradar a Deus, né? Eu sempre oro e falo, Deus, que as palavras que saem da minha boca lhe sejam agradáveis, porque eu sei que se eu estiver dentro do propósito de Deus, conservando a minha vida de forma humilde na presença do Senhor, eu não vou ferir os irmãos, né? Não vou ser um agressor da igreja, até mesmo porque a igreja ela tem um dono, e se eu agredir a igreja, depois eu vou pagar o preço. Exato. E às vezes o preço é caro, para algumas pessoas é muito caro, né? Então existem as transliterações, né? Você vai encontrar na Bíblia algumas versões de Bíblia, nós temos várias em português, muito úteis, recomendo muito aos irmãos ter várias versões de Bíblia. Hoje, na verdade, você nem precisa comprar mais, é uma benção. Vai lá no Google Play, baixa um aplicativozinho, né? Vai ter várias versões de Bíblia ali que você pode usar, pode usufruir, vai ser uma benção, né? Existem as revisões, como eu disse para vocês, a língua portuguesa vai evoluindo,
e os doutores também, né, que são conhecedores das línguas originais, dos textos originais, eles vão corrigindo algumas falhas que muitas vezes pode haver, né, porque eu preciso dizer para vocês que quando a Bíblia é traduzida, os escritos originais são inerrantes, mas o tradutor não está livre de errar. Inclusive nós vamos ver isso de forma bem interessante na vida de Almeida quando a gente entrar nisso. E existem as recessões que são comparações com os originais para ver se de fato bate, né? Por isso que eu disse, até foi na primeira aula e mandei lá no link da teologia, aquela questão da tradução do Novo Mundo, né? Todas as traduções de Bíblia para a nossa língua, elas são postas à prova. Existem sociedades bíblicas que fazem isso, existem doutores que fazem isso, né? E se uma Bíblia, por exemplo, Almeida, não estiver próxima dos originais, alguém pode muito bem contestar isso, né? E se alguém contestar, eles vão ser obrigados a corrigir. E isso não acontece com a tradução do Novo Mundo, até mesmo porque não existe a quem contestar, porque é uma tradução que não se leva nome de ninguém. Página número 95 vai falar sobre a Septuaginta. Eu vou só comentar para a gente não perder muito tempo. O que foi a Septuaginta? Na cidade de Alexandria, antes ainda do nascimento de Jesus Cristo, deixa eu ver se eu acho a data aqui, cerca de 280 a.C., se reuniu, segundo, tá, gente? Alguns não acreditam que ocorreu dessa forma e dizem que é uma fábula, né? Que foi criada uma lenda em cima da tradução da Septuaginta. Ela de fato existiu, foi feita a tradução, mas o que acontece? Se conta que se reuniu 6 homens de cada tribo de Israel, no caso 72 homens, na cidade de Alexandria, e em 72 dias eles terminaram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então existe essa numeração 72 aí, e daí alguns dizem que é lenda, que não foi assim, que provavelmente demorou mais tempo, mas de fato ocorreu a tradução, e ela leva esse nome Septuaginta devido a isso. 72 homens traduziram a Bíblia em 72 dias. Tá? É interessante e legal, né? E inclusive na época de Jesus, talvez os discípulos, a igreja primitiva, fez muito uso da Septuaginta porque era em grego, era a linguagem mais comum da época, em vez de usar o hebraico. Agora a gente vai para a Vulgata também. Foi uma tradução muito importante do latim feita pela Igreja Romana, né, pela Igreja Católica Romana, e foi usada por muitos anos, tá? É a Bíblia em latim, a Vulgata Latina. Se leva o nome latino porque é de latim. Vocês sabem que o português originou do latim, né? Sabiam disso ou não? A língua portuguesa vem do latim. Na realidade, então veio do Portugal, né? Não, Portugal também. Eles também falavam, mas lá vem do original do latim, que na verdade o latim era a língua dos romanos. Engraçado também. Posso da Igreja Católica, né? Eles usam a Igreja Romana, o latim, né? A Igreja Católica trouxe o Brasil, e quando trouxe o Brasil, era o latim, eles falavam o latim, pegaram o latim para os indígenas. Por isso que a nossa língua portuguesa vem do latim. Vem do latim também. Assim como o português, claro, obviamente que a gente também herdou lá dos portugueses, né, que eles também falavam português, diferente do nosso, um pouquinho, porque existe a questão geográfica que influencia na língua. Conforme as pessoas montam seus povoados e ficam separados, isolados ali, as línguas vão evoluindo para uma parte. E isso a gente vê muito aqui no Brasil por causa da nossa região ser muito extensa. Por exemplo, o português lá do Curitibano é diferente do português nosso aqui.
O nosso português aqui é diferente dos itajaienses, do pessoal de Brusque, né? Que já fala mais puxadinho e tal. E quando a gente pega um Paraíba, então, a gente vê como é diferente, né? O baiano, né? O baiano também fala calminho, né? Engraçado é o tijucano, né? O tijucano, qualquer coisa, ele já chega ali, ó, camacho. É bem assim. Então, são diferenças da língua que vão se... vai evoluindo. Agora a gente entra na página número 96 e agora a gente vai ter que ler mais do que comentar, porque isso aqui eu não tenho como ensinar em palavras para vocês, é mais parte histórica mesmo e a gente vai ter que ler. Eu não gosto muito de ler em aula, eu gosto mais de falar, né, porque eu acho que se torna mais interessante e até porque se vocês têm apostila é mais fácil ler em casa, sentado no sofá, até deitadinho às vezes, né? Botar as pernas para cima lá, bota o livro assim, é mais gostoso. Então vamos lá. Os antecedentes históricos. A primeira pessoa a traduzir o texto bíblico para a língua portuguesa foi Dom Diniz, em 1279 a 1325. Então veja que foi antes do descobrimento do Brasil. E como afirmam Geisler e Nix, tornando assim possível a futura grande navegação dos leitores da língua portuguesa pelo imenso mar da palavra de Deus. Dom Diniz era grande conhecedor do latim clássico e leitor da Vulgata. Por isso resolveu enriquecer o português traduzindo as Sagradas Escrituras para esta língua, tomando como base a Vulgata latina. O rei Dom Diniz só conseguiu traduzir os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis durante esse período. O Dom João I, também conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos, que foi reunido aos livros do Novo Testamento pelos padres. Seu sucessor, Dom João II, outro grande defensor das traduções do texto bíblico, mandou gravar no seu cetro a parte final do versículo 31 de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse era assembleiano, acho. A primeira tradução completa da Bíblia para o português foi feita por um evangélico, o pastor João Ferreira de Almeida. E esse homem, o galardão dele vai ser muito grande. Às vezes eu em casa estava lendo sobre ele, estava pensando, né? Às vezes tem muita gente que acha que faz alguma coisa, né? E olha o trabalho e o legado que o homem deixou para a gente hoje. Se tem pessoas, eu não gosto disso, eu já vi muitas pessoas fazer isso, tomar o culto, esse ano ganhei 10, 50 almas para Jesus, né? Mas agora compara com Almeida, que só estou pregando hoje, ensinando vocês porque ele traduziu a Bíblia para o português. Então, será que eu posso dizer que eu ganhei alguém? Primeiros pais da fé no Brasil, né? Então, assim, às vezes eu fico meio... Quando eu penso de uma forma mais geral, mais abrangente, eu vejo que às vezes a gente acaba sendo um pouco ignorante. Né? A gente acha que é fruto nosso, mas tem muita gente que veio antes de nós, que fez muitas coisas que nos capacita a fazer e a realizar coisas para o Senhor hoje. Renato falou que tudo que a gente ganhar, ele já ganhou antes. Não vem, né? Então vamos lá. João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, Portugal, tá, gente? No ano de 1628. Almeida mudou-se para o sudoeste da Ásia aos 12 anos de idade, após viver 2 anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java, Indonésia. Partiu para Malaca, na Malásia, a bordo de um barco onde recebeu um folheto em espanhol com o título A Diferença da Cristandade. Era uma análise das Escrituras, comparando o que a Bíblia diz com o que a Igreja Romana ensinava. O jovem adolescente de 14 anos teve uma conversão profunda e se uniu à Igreja Reformada da Holanda. No ano seguinte começou a pregar o Evangelho no Ceilão. Veja bem, ele tinha 14, 15 anos e começou a pregar, o camarada aqui, né? Hoje Sri Lanka, e muitos pontos da costa de Malabar, no sudoeste da Índia. Aos 15 anos,
Olha a visão desse menino, né? 15 anos. Gente, adolescente. Aos 15 anos, Almeida começou a traduzir o Novo Testamento usando a língua latina, o francês, o espanhol e o italiano. Aos 17 anos, terminou a sua tradução. E o presbitério de Malaca o enviou a Batávia com um pedido de ser impressa na Holanda. Mas, lamentavelmente, o manuscrito foi perdido e teve que ser reiniciada a tradução em 1648. Então, a primeira tradução de Bíblia dele, por prova, né, foi perdida. Eu acredito o seguinte: Deus, ele sempre cuida de todos os detalhes da nossa vida. Até Romanos fala isso, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem ao Senhor. Então, tudo que acontece de bom comigo é porque Deus tem permitido e está contribuindo para o meu crescimento espiritual, né? E para a minha preparação para mim morar no céu. E tudo que acontece de ruim também. Acredito eu que algum propósito nessa perca de manuscrito aí Deus teve, né? Talvez ele precisasse estar mais maduro. Quem sabe ele ainda era jovem, né? 17 anos, tinha pouco tempo de conversão. Talvez a primeira tradução que ele fez não estava assim a um nível de ser impresso ainda, né? Às vezes ia mais trazer mal do que bem, então Deus falou: não, vamos deixar isso daí de lado, vamos pôr no forno aí mais um pouco esse vaso, para quando fizer seja melhor, né? A gente tem isso ministerialmente falando, às vezes a gente apressa tanto as coisas de Deus, né? E às vezes Deus quer que a gente fique quietinho ali por um período de tempo para aprender um pouco mais, para depois nos fazer melhor. E às vezes a gente não entende, a gente fica bravo e se luta e se quebra Quem sabe, se machuca. Quem sabe na época Deus até mostrou alguma coisa para ele, né? Porque a gente não sabe como é o comportamento dele. Como nós hoje, às vezes, como o irmão falou, nós pensamos que sabemos demais. E a palavra diz que vão vigir sentinelas se o senhor não guardar a casa. Com 20 anos de idade, e enquanto estava ainda na cidade de Malaca, Almeida foi nomeado pela Igreja Reformada Holandesa como visitador de doentes, e um ano depois como diácono. Em 1651, já em Batávia, onde iniciou seus estudos teológicos, continuou a atividade como visitador de doentes. Foi consagrado a pastor em 1656, com 26 anos de idade. Isso aqui é incrível, porque nessas épocas da igreja, 26 anos de idade, ser consagrado a pastor era um feito bem difícil de acontecer. Pastor é padrinho. É padrinho. É, mas é muito difícil de acontecer. Nessa época aqui era muito difícil. Até mesmo porque, veja bem, em 1800, quando Moody pregava, o que acontecia? Eu me converti ao cristianismo e eu vou ser batizado, não era eu chegar lá e dar meu nome para o pastor. Eu daria meu nome, mas eu precisaria de testemunha de alguns irmãos da igreja, membros da igreja, que dizem assim: não, eu aprovo porque o fulano está convertido. Para ser membro, imagina para ser pastor. Na época que eu me converti, os cultos de terça-feira eram para membro. Igreja fechada, né? Igreja fechada. Tinha que apresentar a carteirinha. Isso. E a Santa Ceia também não era para todos, assim, a porta aberta. Fechada. João Ferreira de Almeida casou-se com Lucrécia Valcoa de Lemes. Deus o abençoou o casal com um filho e uma filha. Almeida trabalhou no sul da Índia, na ilha de Ceilão, em Ponta Gali, Colombo, Tuticorin, agora é bem difícil, Jafanapatão, Palescate, pregando e escrevendo. Os jesuítas o acusaram várias vezes de herege, e no ano de 1650 foi julgado pela Inquisição em Goa e condenado à morte. A sua execução foi apenas simbólica, por encontrar-se distante. Apenas sua efígie foi queimada na praça pública. Isso aqui é simbólico, mas era estratégico, porque diziam que mataram ele, mas não mataram. Daí o que acontecia? Quando ele chegasse em algum lugar, naquela época não se tinha internet, não se tinha telefone, não tinha nada disso, né? Ah não, mas o Almeida já morreu, foi queimado. Entendeu? Então acabava denigrindo a imagem dele. É considerado como herege. Sim. Almeida lutava pela autoridade da Bíblia, só e exclusiva e suficiente como base de fé e prática. Em 21 de maio de 1663, Almeida estava de volta a Batávia,
pois nas igrejas reformadas holandesas e em alguns lugares havia maior número de crentes que entendiam o holandês, e ele fora convidado para pastorear a igreja nativa. Em 1665, foi autorizado a pregar em holandês a bordo de navios, no porto de Batávia, onde pregava também em francês e espanhol. Veja que ele era uma pessoa bem inteligente, que dominava e falava vários idiomas. Uma consideração interessante é que Almeida não foi padre. Em 1650, Almeida traduziu o folheto Diferença da Cristandade, que claramente manifesta a grande desconformidade entre a verdadeira e a antiga doutrina de Deus e a falsa e nova dos homens. Foi instrumento e meio de sua conversão. Almeida acrescentou ao folheto um comentário extenso, porém só conseguiu a publicação em 1668. Veio no nascimento. Né? 1600. Em 1673, traduziu para o holandês e acrescentou-lhe um apêndice. Apelou aos seus leitores que conferissem tudo o que dizia com as escrituras. Não havendo ainda a tradução para o português, sugeriu que usassem a versão católica. Segundo os costumes daqueles dias, Almeida intitulava-se padre porque todos os ministros, mesmo da igreja reformada ou protestantes, assim eram chamados. Almeida, todavia, nunca foi padre. Na verdade, Almeida frequentou o catolicismo somente até os 14 anos, idade em que se converteu à fé cristã reformada e depois tornou-se ministro da igreja reformada holandesa. Em 1672, publicou-se em Batávia, publicado lá que foi transcrito aqui. Epístola ou carta do padre João Ferreira de Almeida, ministro e pregador do Santo Evangelho, aos padres e religiosos agostinhos de Bengala, e que lhes manifesta as justas causas e urgentes razões que de todos convencerão, obrigarão, moverão e em consciência forçarão e constrangerão a deixar a igreja romana e a se reduzir a só verdadeira cristã católica apostólica reformada. Aqui ficou difícil porque provavelmente é um português lá de Portugal, eu praticamente quase não consegui nem entender o sentido do que está escrito aqui. Se vocês quiserem ler com o tempo, mas eu tive dificuldades nessa questão aqui, porque eles colocaram aqui como foi escrito lá no português deles lá. Nem me arrisco a traduzir. Almeida era um jovem ministro persistente. A sua primeira tradução desaparecera ao ser levada à Holanda por um antigo pastor que ali faleceu. No entanto, Almeida e os outros copiavam as escrituras, enviando trechos ou livros inteiros às congregações portuguesas. É engraçado até, porque veja bem, né? Tem gente às vezes que fica triste e você até para de congregar porque não deixa ele cantar, ou às vezes não teve a oportunidade para testemunhar, para falar um versículo, ou até mesmo para pregar, né? Ele se dedicou a uma tradução de Bíblia abençoada do pastor, me perdeu a tradução aqui. Era para ter se desviado, né? Meu Deus. Mas ele foi perseverante. Na reunião de 15 de abril de 1652, o concílio em Batávia resolveu pagar a João Ferreira a soma de 300 imperial guilders por ter copiado os 4 evangelhos e o livro de Atos. Em 1654, o concílio em Batávia recebeu o que devia ser uma cópia revisada de um Novo Testamento traduzido para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida, ano 1654. Essa cópia foi devolvida a Almeida para que examinasse com muito cuidado mais uma vez e depois convidasse um ministro experimentado nessa língua para conferi-la. Não há outra referência a esse Novo Testamento senão no preparo de cópias enviadas às igrejas de Malaca, Gale e Batávia. Um revisor da Paraíba ajudou Almeida. Nos anos em que sucederam, é evidente que Almeida dedicou-se a aperfeiçoar a sua tradução. Conhecia o grego e podemos imaginar que talvez fosse providencial que os primeiros esforços não viessem a ser impressos.
Em 1676 anunciou o término de sua tradução definitiva do Novo Testamento, quando então enfrentou a Batalha dos Revisores. O concílio em Batávia exigiu que a sua tradução para o português se harmonizasse com as últimas traduções em holandês. E essa verificação demoraria demais, segundo Almeida, pois até o ano de 1678, com 2 anos de trabalho, a comissão só havia terminado Mateus e Marcos. Impaciente, ele desobedeceu às ordens do concílio da igreja e, por iniciativa própria, remeteu um manuscrito direto para Amsterdã, Holanda, com um pedido de ser impresso. Apesar da indignação dos líderes da igreja em Java, a impressão foi aprovada pela Companhia das Índias Orientais. Nova comissão de revisores foi nomeada para trabalhar em Amsterdã, sendo que entre eles estava um brasileiro, pastor da Igreja Reformada Holandesa, nascido na Paraíba, com o nome de Aire. Então vejo que é a primeira vez aqui que um brasileiro participa, né? O Novo Testamento, que foi publicado em 1681 em Amsterdã, Holanda, foi traduzido por Almeida. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro há um exemplar da 3ª edição do Novo Testamento de Almeida, feito em 1712. Almeida traduziu o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel. A essa altura, Deus o chamou para o lar celestial em 1691. Em 1748, veja bem que passou-se alguns anos, né? 58 anos, o pastor Jacobus op den Akker, de Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa, em português, em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos, estudiosos evangélicos têm depurado a obra de Almeida, tornando-a preferida dos leitores de fala portuguesa. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres começou a publicar a tradução de Almeida em 1809, porém somente o Novo Testamento. Meu Deus, que triste. Ele não viu a Bíblia? Não terminou. E essa terceira edição? Né? Porque sofreu tanto e daí não... Sofreu bastante, ele dedicou a sua vida à tradução da Bíblia. Dedicou a sua vida mesmo nisso. Aí você veja bem que ele, além de fazer isso, você vê que ele era bem atuante, né? Pregava em navio, provavelmente evangelismo, né? Tinham cuidado de se fazer folhetinho lá, que foi o folhetinho da conversão dele, que ele colocou alguns apêndices, visitava os doentes. Ele era um camarada bem abençoado e atuante na igreja. E essa terceira edição no nosso tempo, que está no Rio de Janeiro é comprovável mesmo que foi ele que fez? É impressa, né? É livro impresso. Entendeu? É um que permaneceu, mas nessa época já existia. Ela é traduzida só pelo livro de Ezequiel, aqui está aqui. Não, essa que está lá é a traduzida completa. Ou é o Novo Testamento? É o Novo Testamento só. É do Novo Testamento. Terceira edição do Novo Testamento. Quem sabe a gente vai falar um dia. É legal, eu gostaria de... Para ver? Sim. É a mesma coisa... eu gostaria um dia de viajar lá para o Egito, Israel. Não é por questão de espiritualidade, porque... né, não tem nada de santo lá. Mas eu gostaria de visitar os museus, gostaria de visitar os lugares assim, para aumentar o meu conhecimento das coisas de Deus, né? Eu acho que seria muito interessante, gostaria muito de passar pelo deserto para mim ver como era, assim. Eu acho que isso acaba trazendo uma experiência nova, aviva bastante a nossa mentalidade para entender o contexto histórico, né? Tem pessoal que vai pra lá, né? Tem caravanas que passam. Tem caravanas, inclusive a CPAD faz caravanas. Eu vi uma vez e fiquei babando porque é o Antônio Gilberto que era o guia. Né? E o Antônio Gilberto, você sabe que é um camarada que conhecimento bíblico é um grande teólogo brasileiro. Né? Então, nossa, imagina a preciosidade que é você ir com um homem desse
fazer uma viagem abençoada dessa ainda com um teólogo que vai explicando tintim por tintim, conversando com você por uns 7 dias ali, que vai ser uma benção. Porque a gente não entende muito, e assim, só por olhar, tu não meio que tu... Sim, daí o camarada vai ali, vai te explicando, vai falando. Né? Já pensou no término da teologia se a gente fizesse uma caravana para Israel? Mas não é muito fácil, né? Eu acredito que hoje uma caravana para Israel deve estar em torno de quase uns 10 mil. Eu vi uma... Já foi pra lá. Não sei se você conhece o Constantino. Sim. Sim. E a gente fala, nossa, se você é um lugar de Jesus, né? E aí todo mundo fala que ele sofreu muito, mas voltando lá e vendo que ele sofreu, a dor é maior, sabe? Porque a gente tem uma representação que ele sofreu, claro. Sim. Mas você estando lá e vendo o caminho que ele percorreu, é pior. Sim. Meu Deus. Então vamos lá. Vamos, irmãos, eu vou ter que dar vamos ter que acelerar aqui. Eu não vou falar das outras traduções de Bíblia brasileira, as traduções católicas, porque eu não acredito que são tão interessantes, e uma leitura ali a gente já consegue ter uma base. Só quero ressaltar aqui, na página número 108, já são 10 para as 9, para a gente poder estar terminando. Né? Eu não quero ler, eu só queria dizer as diferenças sobre elas. Isso para nós qual que é melhor, né? É que assim, a Bíblia não. As traduções, é essa questão que eu queria abordar. Porque, tipo assim, às vezes a gente acaba comprando muita propaganda, tu acaba comprando algo que tu não vai ser. O que acontece? Não existe tradução melhor. O bom estudioso da Bíblia, quando ele está investigando um versículo, ele vai ler em todas as traduções. Porque às vezes vai ter uma tradução que vai ser mais clara do que a outra. E você comparando todas elas, você consegue chegar mais próximo ao que de fato o texto quer dizer. Uma coisa que eu recomendo muito para quem prega: se você leu uma vez e ficou em dúvida, não é clara a passagem, pegue outra tradução de Bíblia, leia em várias. Mas aquela tradução deturpou o sentido daquilo que eu quero falar. Então não fale, porque você não pode ser maior do que os originais da Bíblia. Tem um rapaz lá na frente, se alguém puder atender ele para nós. O pastor Moisés, o senhor faz esse favor para nós? E às vezes a linguagem mais fácil também não é a melhor para tipo, tu tirar conclusões, porque a gente tem uma Bíblia com esses dias eu passei uma situação aqui na igreja. A mensagem, né? Tu falou, né? Quer Já dizer, viu a Bíblia Mensagem? Filipenses 4. Já viu a Bíblia Mensagem, a tradução da mensagem? É uma linguagem contemporânea, a Bíblia é a mensagem. Não. Agora eu não lembro quem é o tradutor. Mas ela é uma Bíblia boa para tipo, tu que não tem um estudo, né, um conhecimento muito grande. Valmir? Não. Mas ela até, as Bíblias geralmente elas são descritas dessa forma, né, em duas colunas. Essa ela é em forma de livro. E os versículos, eles são um pouco diferentes ali, tipo, tu tá com duas Bíblias, né? A normal, digamos assim, e essa contemporânea. Quando tu vai procurar um versículo, ela tá um pouco diferente. Tu tem que ler o texto todo para te encontrar aquele versículo que tu tá procurando na outra Bíblia. Sim. Para entender, ela é boa, ela é uma linguagem muito boa, mas para estudo, para quem vai pregar, já não é tão recomendada, porque ela existe a questão assim: se você vai ler em público na igreja, é recomendável você usar a revista corrigida, revista atualizada. Essa minha revista é corrigida e fiel, a minha tradução que eu uso. Eu gosto muito dessa tradução, porque ela eu usava uma revista corrigida antiga, bem antiga, e ela chega próxima dessa. Então eu gosto dessa aqui. Quando eu comprar outra Bíblia, eu vou comprar dessa aqui, porque eu gosto dessa linguagem, né?
cuidar com, por exemplo, o Novo Testamento na linguagem de hoje, ótimo para estudo em casa, mas para a leitura em pública da igreja não é legal. Sim. Porque você vai acabar causando, principalmente de um novo convertido, ou de alguém que está visitando a igreja, você vai causar uma estranheza. Tá, mas ele está lendo lá, aqui está diferente, que bagunça é essa, né? Sim. Aí acaba se tornando... Até para, tipo, a pessoa que vai lá em cima ler e que está com uma Bíblia dessa, que não consegue encontrar direito o versículo que ela está lendo. Que tá então o que você faz? Eu estou pregando e eu sei que a tradução Novo Testamento na linguagem de hoje, ou a NVI, que também a NVI é excelente, ótima Bíblia, quer dizer o que eu quero dizer, está expresso melhor ali. O que eu faço? Eu faço a minha leitura na revista corrigida na igreja, e daí eu falo assim, irmãos, já fiz a leitura que é onde eu vou pregar, né? Eu falo bem assim, para melhor compreensão do texto, eu vou ler a tradução na nova versão da linguagem de hoje, ou a NVI, que diz o seguinte. Daí você lê e compara as duas versões. Aí você não cria confusão na igreja e as pessoas não ficam perdidas, né? É bastante bom a gente abordar dessa forma. Agora, olha só o que aconteceu comigo. Página Filipenses 4, versículo 5, diz assim, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, segundo eu estudei, se eu não me encontro, o que está escrito aí? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Vai ter versão que vai estar escrito, seja a vossa amabilidade. Que versão é essa? Almeida. Qual delas? Revista atualizada? Bom, mas enfim. Então o que acontece? Equidade, amabilidade, moderação. Por quê? O sentido da palavra equidade é uma justiça amorosa. É uma justiça que é aplicada de forma que não vá ferir ninguém, né? É uma dedicação. Então, veja bem, quando a Bíblia diz assim, ó, seja a vossa equidade notória, que as pessoas vejam que você leva uma vida justa, mas não é uma vida justa na base da bordoada, na base de brigando com os outros, porque até mesmo, às vezes um crente por pouca experiência, às vezes quer corrigir um pecado na vida do ímpio. O que o ímpio tem a ver com as coisas de Deus? Aquela questão, lançar as pérolas aos porcos. O que acontece? Ou você vai ser alvo de chacota, ou de crítica, ou de briga, né? Então o que acontece? Quando você tem a equidade, aquilo que você está fazendo, está exercendo, trabalhando, brincando, numa festa de aniversário, as pessoas vão ver que existe uma justiça de Deus na tua vida de forma amável que vai ser receptiva às pessoas. Então vai ser moderação, vai ser um dicionário bíblico meu lá que traz o sentido da palavra, lá que é o Divine, diz a doce justiça, né? Então são vários significados, nenhum deles está errado, mas no português tem vários significados. O que aconteceu? Eu li equidade, falei sobre a amabilidade, e daí tinha um jovem na igreja que tinha uma Bíblia Alfalite, que é uma tradução de Bíblia também pouco conhecida, já nem se usa mais, já pararam de fabricar, mas não sei porque aquele jovem tinha aquela Bíblia, certo? Ganhou de alguém e daí ele me chamou, daí ele falou, aqui está escrito moderação. Daí eu tive que explicar para ele essas questões de tradução de Bíblia, né? Mas eu falei que nenhuma das palavras pode ter amabilidade, moderação e equidade, elas estão dentro do mesmo contexto, né? Que se torna até mesmo difícil de se explicar para as pessoas no português o que é. Então, são coisas que podem acontecer na igreja, você pode estar pregando, pode estar ensinando, e alguém pode te questionar. Então, sempre é bom, quando você vai pregar, você ler em várias versões, para que você não seja pego de surpresa. Não é que, e também não é errado, gente, como pode acontecer isso comigo aqui em aula,
eu não sei o assunto, ou na hora eu não estou inteirado, eu não sei, mas eu vou procurar alguém que saiba. Né? Fica mais bonito do que você falar alguma coisa que às vezes não é aquilo, ou às vezes, como existem pessoas que, quando questionada, acabam se estressando e dando uma resposta dura, quem quer saber mais do que eu? Então, não é problema. Principalmente quando a gente está evangelizando. Quando a gente está falando com pessoas que não servem ao Senhor, né? Ainda no meio cristão ainda tem a questão do amor e da tolerância, né? Mas quando a gente está falando com um ímpio, a gente precisa ter mais cuidado ainda. Né? Então, basicamente, existem as Almeidas, né? Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, essa que eu falei, a Corrigida e Fiel. Existe a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NVI. E vocês podem perceber aqui, meus irmãos, na página 108, que existem as abreviações da Bíblia, ARA, ARC, NTLH, NVI, que é a Nova Versão Internacional. Isso aqui é muito importante, porque quando vocês estiverem lendo livros, às vezes vai estar o versículo e entre parênteses essas siglas. É bom saber a decor, porque daí você sabe qual é a tradução de Bíblia que está sendo referida naquele contexto ali. Nós vamos encerrar, meus irmãos, mas eu gostaria que vocês acompanhassem, porque a página número 112, as fases da tradução. Eu vou ler o segundo parágrafo, diz bem assim, as 15 fases observadas pela Comissão de Tradução, Revisão e Consulta da Sociedade Bíblica Brasileira, SBB. Nós pulamos na aula a parte que falava da sociedade por questão de tempo, mas se vocês puderem dar uma lida lá. Durante a tradução de cada um dos 66 livros da Bíblia na linguagem de hoje. Então veja bem, foram 15 fases para ser feita essa tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução assim mais, que se aproxima mais do português, e em vez de traduzir palavras por palavras, traduzir frases inteiras. Então se leva em consideração mais o sentido da frase do que a palavra em si. A fase 1, a tradução de base, realizada por um tradutor, acompanhada da introdução do livro, variantes, notas culturais, lista de palavras a serem incluídas no vocabulário. Então um camarada pegou e fez esse trabalho. E o que acontece? Fase 2, revisão de base, pelos demais tradutores e pelo supervisor exegético. Exegético é aquele que puxa a raiz, o original da palavra lá, para trazer o sentido ao texto. Fase 3, incorporação das sugestões propostas durante a fase 2, pelo tradutor base, com anotações das dúvidas ou alternativas. Então veja bem, a pessoa fez a tradução, foi para uma equipe, essa equipe questiona essa tradução, anota os seus questionamentos, volta para o tradutor olha, analisa, replica aquilo ali, e aí vem a fase 4, análise individual do texto, incorporada pelos tradutores. Né? Daí o que acontece? O tradutor base, né, ele faz as suas anotações novamente, os supervisores ali analisam de novo, vem a fase 5, incorporação pelo tradutor de base das sugestões de outros tradutores, anotados na fase 4, e preparação de agenda contendo as dúvidas e as alternativas para estudo em reunião da comissão. Então aqui de novo é feita mais um apêndice e daí vem uma reunião. Fase 6, discussão pela comissão da agenda do tradutor de base, assim como a agenda de outros tradutores se houver. Fase 7, preparação de um novo texto, envio de cópias a todos os consultores. Então daquela reunião que é feita, onde haviam suas dúvidas, as dúvidas são sanadas, e é feita então um outro texto base em cima disso. Não sei se vocês estão compreendendo, mas as etapas, por isso que às vezes as pessoas dizem, mas a Bíblia foi editada por homens, né? Mas veja o cuidado que os doutores, quando estão fazendo a tradução lá dos originais, eles têm, né? Não é uma coisa assim feita, o camarada senta no
pensando que hoje eu vou traduzir a Bíblia e... Não, existe todo um procedimento, né? Não vou ler por questão de tempo, mas se você acompanhar a fase 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, esse ciclo vai se repetir por 3 vezes, para então a Bíblia estar concluída e pronta para impressão. Considerando que essa Bíblia e essas etapas levou cerca de 25 anos para ficar pronta. Então não é brincadeira, né? Provavelmente 25 anos. Dá para quase pensar no, é quase uma produção vida. do vaso, por enquanto tem alguma impureza, ele vai sendo amassado, e amassado, e amassado. É quase uma vida. Então assim a gente também, isso é importante a gente saber, e por isso a gente precisa ter um certo amor e cuidado. Às vezes eu vejo pessoas com pouca instrução, a tradução não presta, isso aqui, não é bem assim, né? É importante a gente ter isso em mente para a gente ensinar os nossos irmãos também. O negócio não é bem assim, né? As coisas das traduções da Bíblia, as coisas são sérias, é regulamentado, existem comissões que fazem isso, né? Até mesmo os novos convertidos, às vezes, se eles tiverem dúvidas, é bom a gente ensinar isso para eles também, né? Para que as dúvidas sejam sanadas. Eu estava lendo um devocional do Spurgeon, ainda estou lendo, mas às vezes eu acabo falhando, é um devocional dia e noite, e tem dia que eu esqueço de ler. E ele estava dizendo que a dúvida é um problema muito sério ao cristão. O cristão não pode ter dúvida. Então ele aconselhava, se o cristão tem dúvida concernente à salvação, ele precisa orar e ler a Bíblia até o momento dessa dúvida se sanar. E é verdade, a gente não pode ter dúvida concernente às coisas de Deus. A gente precisa ter a nossa consciência de que a gente está seguindo o caminho do Senhor de forma correta. E se a gente não tem essa consciência, esse bálsamo na alma, a gente precisa ler a Bíblia, buscar a Deus até que essa dúvida suma do nosso coração. O cristão que tem dúvidas concernente a essas coisas, ele não consegue encontrar paz e felicidade em si. Ele sempre vai estar preocupado, sempre vai estar pisando meio torto, meio sem saber onde está pisando. E o cristão, ele precisa saber onde está pisando, precisa saber onde ele está indo. Ele precisa ter firmeza de fé. Não, eu estou indo para o céu, estou caminhando assim porque a Bíblia me diz assim, né? E não porque eu acho que é assim. Não, a gente tem que ter certeza. Se a gente está com acho, a gente vai ter que tirar esse acho. E como que a gente vai tirar? Buscando a Deus, lendo a palavra, consultando os irmãos, porque queira ou não, a gente precisa às vezes de alguém que instrua a gente, né? Às vezes a nossa visão está meio ofuscada, e a gente precisa que alguém sente e diga bem assim, fulano, você está errado e precisa tomar outro rumo, né? Eu lembro-me que uma vez eu tive uma conversa dessa com um irmão meu em Cristo, um outro jovem, acerca de uma jovem da igreja. Eu sentei com ele e falei, fulano, você está errado, essa moça não é para você. E ele achou que eu estava com ciúme dele, porque na época nós dois éramos solteiros, né? E ele casou com essa moça e sofreu terrivelmente, porque ela era muito encrenqueira e eles não conseguiam congregar em igreja nenhuma, porque a igreja que ele congregava, ela arrumava briga lá. E daí então, sofreu bastante. Depois eu perdi contato com ele, mas sofreu bastante. Continuou casado, perseverando, mas sofreu bastante. Então, às vezes, a consulta de um irmão, o auxílio de um irmão ajuda bastante a gente, para a gente não estar pisando em terrenos que a gente não deve. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Marcos, faz essa oração para a gente. Amado Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, essa noite, pela oportunidade, por aquilo que aprendemos, por a nossa mente aberta que o Senhor tem vindo, esclarecendo as nossas dúvidas. Pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos ajude para concluirmos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Nos leve em paz, despede, graça nós te damos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Só para a gente lembrar, semana que vem, aí os irmãos me tragam uma provinha, não destaca, né? Não destaca do livro,
Só preenche aí, põe o nome no livro, não esquece do nome, senão eu não vou saber de quem é, daí eu vou ter que fazer sorteio aqui no outro dia, né? E daí é pra mim levar para casa fazer as correções. A aula que vem, o material da próxima aula já vai estar com a gente. A matéria vai ser pneumagiologia, né? Que é a doutrina do concernente à pessoa do Espírito Santo. E vai ser bem mais gostoso, porque essa matéria ela é muito teórica, né? E a matéria relacionada ao Espírito Santo é mais prática, mais gostosa de se falar. A gente se envolve um pouco mais, né? Então vai ser uma bênção. Nem se Deus é por nós, Quem será por nós?